Olá, aluno e aluno do terceiro teatro, tudo bem com vocês? Então, comigo vai tudo bem também. Nessa aula, a gente vai falar sobre pensamento do senso comum e pensamento crítico. Professor, o que é pensamento do senso comum e pensamento crítico? Já vou te explicar já. Mas por que a gente vai aprender isso? Pessoal, que é assim, é, cotidianamente a gente tem nosso serviço, tem nossos afazeres e a gente geralmente vai pensando e vai agindo conforme a necessidade que a gente tem de fazer certas coisas. Então a gente às vezes, como já está acostumado a fazer determinadas ações ou o nosso trabalho, a gente nem pensa de como a gente vai agir e fazer aquele trabalho. Assim é também com a nossa mente, pessoal. Se a gente não parar para refletir, tirar um momento para entender o que acontece ao nosso redor, pensar sobre política, pensar sobre outros temas grandiosos aí da nossa vida, como a morte, o que é liberdade, o que é autonomia, o que é prazer, o que é felicidade, a gente só age de maneira compulsiva, a gente não reflete sobre aquilo. E a gente acaba dizendo coisas, fazendo coisas que depois você analisando de uma maneira mais apurada, você acaba percebendo que você errou. Quantas vezes você ou outras pessoas, não tô falando você, nunca com você, cara, nunca com você, é sempre com o outro. Quantas vezes um amigo seu falou mal de alguém, ou um amigo seu explodiu porque estava com estresse do trabalho perante o seu parceiro, que não tinha nada a ver com aquilo que aconteceu com você no trabalho, né? Quantas vezes você falou uma coisa de uma pessoa e acabou sendo provado que aquilo que você falou, você não, o seu amigo falou. Acabou sendo provado que aquilo que o seu amigo falou não tinha nada a ver com o que a pessoa era, entendeu? Então, é muito importante a gente desenvolver o pensamento de senso crítico, que é analisar e perceber de fato a nossa realidade de uma maneira mais apurada, mais racional, menos sentimental e menos preconceituosa. Então, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o que é o pensamento de senso comum? Cotidianamente, a gente tem ações, escuta frases, percebe posicionamentos que não são posicionamentos apurados, posicionamentos racionais. É o pessoal que escuta a mesma coisa e repete a mesma coisa cotidianamente, né? Então, o pensamento de senso comum é aquele pensamento que vai sendo passado de geração em geração, mas ele não é crítico, ele não é aprofundado. A pessoa não tenta perceber se de fato aquilo que ela está falando confere com a realidade, né? Bate com a realidade. Então, são gestos e ações que são repetidos e passados à frente cotidianamente, mas que não têm uma validade racional. Às vezes, nem é aquilo que está sendo dito, entendeu? Não bate com a realidade, não é verdadeiro, entendeu? Então, exemplos de pensamento de senso comum. Todo político é ladrão. De acordo com a realidade do nosso país, né, muitos esquemas de corrupção, a gente acaba nem apurando, nem vendo, a gente nem conhece quem são os caras. Às vezes você nem lembra de quem você votou na eleição passada. E acaba colocando todo mundo no mesmo saco, entendeu? Todo mundo no mesmo saco de farinha. E não, você não apura, você não vê quem fez um bom trabalho, porque você não acompanha, você não se interessa por isso. E acaba falando que todo político é ladrão, porque você vê cotidianamente na TV, nos jornais, problemas de corrupção, esquemas de corrupção. Mas será que você não tem parte nisso? Não foi você que elegeu essas pessoas? Então, o pensamento de senso comum, ele tende a adotar certos comportamentos sem apurar aquilo que de fato é. Nem todos os políticos são ladrões, entendeu? Você era o certo, é você acompanhar aquele cara que você elegeu, né? Entender e ver quais são as atitudes dele, entendeu? Outro pensamento de senso comum. uh, o número 13 dá azar. É um pensamento de senso comum passado de geração em geração. Quando que o 13 teve azar? Por que, que o número 13 dá azar? Qual a explicação racional para isso? Não existe uma explicação para isso, entendeu? Então,
você pode ter pensamentos de senso comum cotidianamente e espalhar esses pensamentos de senso comum. Outra coisa, manga com leite, outro pensamento de senso comum, manga com leite causa morte. Não é comprovado cientificamente que manga com leite causa morte, pessoal. Você pode chupar manga e tomar leite que você não vai morrer, entendeu? É outro pensamento passado, outro pensamento de senso comum. Professor, mas os pensamentos de senso comum são errados? Ó, pessoal, existe muito conhecimento popular, coisas que foram passadas à frente de modo popular através da oralidade, que não são coisas negativas, pessoal, como aquele conhecimento da sua avó sobre um chazinho de camomila para te acalmar, sobre aquele chá de quebra-pedra para limpar o seu rim, se você está com um problema de urina. Então, existem pensamentos de senso comum, que são pequenos conhecimentos populares que são passados, que são benéficos. Mas a maioria dos pensamentos de senso comum, ele não é um pensamento apurado, entendeu? E qual o problema do pensamento de senso comum? É fazer com que preconceitos sejam propagados, fazer com que ações hostis e certos racismos, preconceitos sejam propagados na nossa sociedade. Então você não conhece direito aquilo, tem um preconceito, não. O que é um preconceito? Você não tem um conceito formado. Você escuta o que alguém falou e repete aquilo. Você não apura aquilo na sua cabeça, você não para pensar. Então você acaba reproduzindo preconceito, você acaba reproduzindo segregação, você acaba não você diminuindo pessoas, ampliando a sua ignorância por causa de não pensar de uma forma mais racional, de uma forma mais apurada sobre determinada coisa que você escuta. Então, esse é o problema do pensamento de senso comum. Ele repercute preconceitos, hostilidades, alguns racismos e aumenta a sua ignorância. Não quer dizer que todo pensamento de senso comum ele é negativo, pessoal, porque alguns conhecimentos de senso comum, passados de geração em geração, são benéficos, mas é a gente é o vigia das nossas próprias ações. Então, é isso que a filosofia quer trazer para você. Quer trazer a sua autonomia, a sua capacidade de pensar por si próprio, de se colocar no lugar do outro, de entender o que você está dizendo, o que você está vivendo. Beleza? O pensamento de senso crítico, ele é diferente do pensamento de senso comum. Ele vai apurar, ele vai entender o que está acontecendo ao seu redor e vai falar de forma parcimonial, de forma na parcimônia, com cuidado, com uma pureza. Quando você desenvolve o pensamento crítico, você não fala aquilo que você escuta, que os outros estão falando. Você tenta refletir. Mas será que é isso mesmo? Eu vou pesquisar sobre isso. Olha que interessante. Não é o que estão falando. Manga com leite não mata ninguém, não. Era falado para os escravos que manga com leite matava, porque os escravos chupavam muita manga e eles também faziam o serviço de ordenhar as vacas. Então, como o alimento era uma coisa muito, muito preciosa na colônia, era dito isso para os escravos não tomarem o leite dos donos de engenho, dos senhores que tinham aquele escravo como a sua propriedade, entendeu? Que interessante. Então, o pensamento de senso crítico ele serve, pessoal, para nos dar autonomia, nos dar capacidade de entendimento da nossa realidade de forma mais apurada, entendeu? Então, você não reproduz aquilo que as pessoas falam cotidianamente de uma pessoa ou de um determinado assunto, beleza? Então, a filosofia está aqui para isso, para te libertar da cegueira da ignorância, para abrir os seus olhos para uma nova realidade, para você ser uma pessoa que não vai na onda dos outros, que você tenha suas próprias perspectivas e os seus sentimentos em relação à realidade, tá bom? Então, boa sorte aí no exercício. Qualquer problema é só entrar em contato comigo lá no WhatsApp. Um beijo e um abraço para vocês. Reflitam, filosofem.